Dragon Ball GT foi um fracasso. Bom, essa é a ideia que todo mundo tem de Dragon Ball GT e meio que um consenso, né, que Dragon Ball GT falhou como série, tanto na questão de qualidade quanto na questão comercial. Então vamos desmitificar isso, né, se Dragon Ball GT foi realmente esse fracasso todo. Começando pela crítica, Dragon Ball GT já foi um enorme fracasso de crítica já em seu começo. Isso porque Dragon Ball GT tinha como ideia inicial fazer voltar às origens, ou seja, fazer com que Dragon Ball deixasse de ser um anime focado principalmente em lutas, como era no final de Dragon Ball Z, e voltar a ser um anime focado em aventura, como era no começo de Dragon Ball clássico. No entanto, os primeiros episódios de Dragon Ball GT dessa saga da viagem no espaço são simplesmente horríveis. Os vilões não têm graça, as piadas não têm graça, os planetas são completamente mortos. Resumidamente, são episódios chatos e sem graça alguma. E esse deve ser um problema que ocorreu na própria produção. Segundo os próprios produtores de Dragon Ball GT, eles não sabiam direito o que estavam fazendo no início de Dragon Ball GT. Eles fizeram ali o plot ali do Goku se transformando em criança, botaram Trunks e Pan para se juntar ao Goku, para então ir atrás das esferas do dragão ali pela galáxia. No entanto, eles não sabiam exatamente como executar essa procura pelas esferas do dragão. Até porque a gente tem que destacar que o Toriyama teve muita pouca participação em Dragon Ball GT. O anime ainda tentou botar o Gil, né, para dar aquele tom cômico, como era em Dragon Ball clássico, e fracassou miseravelmente, né? O Gil é um personagem extremamente odiado, um dos personagens mais odiados dos animes até hoje. E aqui no Ocidente, a recepção dessa saga da viagem no espaço foi pior ainda. Isso porque, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, esses primeiros episódios da saga da viagem no espaço simplesmente não existem, né? Eles chegaram a botar versões, né, que esses primeiros episódios não existem, de tão ruim que eles são, né? Eles simplesmente cortavam esses episódios. Para você ver como Dragon Ball GT ele fracassou em sua ideia inicial, em sua ideia base inicial. Depois disso veio a saga de Baby, que já é uma saga bem mais elogiada, né? O vilão é interessante e principalmente a transformação no Super Saiyajin 4. Essa sim uma boa transformação e a melhor coisa que Dragon Ball GT trouxe junto com a abertura, né? A abertura Dragon Ball GT que é muito famosa não só aqui no Ocidente, mas também lá no Japão, né? Inclusive tem japonês que diz que a abertura de Dragon Ball GT devia ser o hino nacional do Japão, né? De tão boa que ela é. No entanto, né, fica mais por isso, né? Depois dessa saga, você tem ali o arco do Super 17, que é para ser um arco bem maior, para ser uma saga grande, mas ao que parece eles foram mudando de ideia, cortando coisas, e no fim das contas era um mini arco ali pequeno, com alguns episódios, muitas ideias jogadas e descartadas logo em seguida. É um arco bem fraquinho, né? Com exceção ali do visual do Super 17, umas cenas de luta dele com o Super Saiyajin 4, é um arco bem fraco. Depois disso vem a saga dos Dragões das Esferas, que começa muito ruim, né? Os primeiros dragões são muito ruins, né? São completamente esquecíveis. E depois, no finalzinho, ele dá uma melhorada, né? Com as batalhas dos últimos três dragões das esferas. E, no entanto, o Dragon Ball GT ele ficou nisso, né? Uma das grandes críticas a Dragon Ball GT é que ele faz tudo o que Dragon Ball Classic Z já fizeram. Ou seja, ele é uma repetição do que esses animes, do que as séries anteriores faziam, só que de uma forma piorada. Ou seja, não é nem a boa cópia, né? É a má cópia, né? Ele repete e faz muito pior ainda. E isso, um desses focos também era nas próprias lutas, né? As lutas de Dragon Ball GT, elas são bem fraquinhas, né? Quando comparadas ao Dragon Ball Classic Z. Isso porque elas são muito curtas normalmente e, no geral, elas quase não têm coreografia. São lutas assim que os personagens jogam os poder aqui, ali, um pro lado do outro e simplesmente fica nisso, sabe? Assim, você vê que Dragon Ball GT, apesar de ele ser um anime bonito em questão de arte, ele teve uma economia em questão de lutas, né? Ele tem pouca coreografia, muita cena estática, tanto é que Dragon Ball GT não teve o mesmo orçamento que tinha Dragon Ball Z. Principalmente a saga Majin Buu, né? Que essa é maravilhosa em questão de animação e luta. E aí nós vamos para a parte, né, da questão comercial, né? Dragon Ball GT não foi o grande fracasso comercial como muita gente pinta, né?
Dragon Ball GT no Japão, ele tem uma audiência considerável, em torno de 14 pontos, né? Ali 14% no rating da TV japonesa, que para você ter uma ideia, era equivalente ali aos animes mais populares que estavam dando na época, né? Como Yu Yu Hakusho, que terminou um pouco antes de vir Dragon Ball GT, Slandunk e Rurouni Kenshin, né? Então, só que era bem menor, por exemplo, que o Dragon Ball Classic Z, que tinha médias ali de 20 a 22% de audiência, né? Então, tu vê ali que Dragon Ball GT, ele deu uma boa audiência, mas ainda ficou abaixo das expectativas, né? E aqui no Ocidente, a mesma coisa. Dragon Ball GT, ele foi líder de audiência na TV também, né? Não foi um grande fracasso televisivo, mas ele dava menos audiência que Dragon Ball Z, né? Provavelmente é uma série assim, né? Que Dragon Ball GT, ele veio na esteira de popularidade de Dragon Ball Z e conseguiu pegar ali uma fatia, né? Mas realmente não atendeu a todas as expectativas. Em questão de marketing também, o Super Saiyajin 4, os bonecos dele, tal, são bastante populares, né? O Super Saiyajin 4 ali é a coisa assim, que mais vende em Dragon Ball GT. Mas de resto ali a maioria dos vilões são bastante esquecíveis, né? Com exceção do Baby, esse assim um pouco mais lembrado, mas o resto as pessoas normalmente esquecem. Não é lançado muitos bonecos, muitos produtos em relação aos outros vilões de Dragon Ball GT. Então tu vê que nesse ponto, Dragon Ball GT, no ponto comercial, ele também, né, ficou abaixo das expectativas, apesar de ainda ser uma série comercialmente que vende, né? Dragon Ball GT não é uma série assim que fracassou completamente nesses pontos. E é isso, né, gente? A minha opinião geral, né, sobre Dragon Ball GT é que ele é uma série assim que, se você for considerar ele como um anime shonen, vamos dizer assim, isolado, eu diria que ele é uma série até considerável. Ele é até bem, vamos dizer, até mediano, né? Ele tem partes boas, tem partes ruins, começa ruim, termina bom, né? Como diferente da maioria dos animes shonen, que normalmente é o contrário, eles começam bom e terminam ruim. E Dragon Ball GT, né, querendo ou não, ele foi um anime marcante, né? Mas assim, como continuação de Dragon Ball Z, ele é ruim, sabe? Como continuação de Dragon Ball Z, é um anime ruim, né? Então, esse foi o meu vídeo falando sobre Dragon Ball GT. Até a próxima. Valeu!